Livros sobre investimentos é o tema do nosso vídeo de hoje e é um tema muito importante e muito procurado. Muita gente querendo fazer investimentos e procurando conhecimento, literatura sobre esse assunto. Então quero compartilhar com você um pouco da minha experiência, né, como leitor, como estudante de mercado financeiro. Então eu separei aqui alguns livros bem didáticos, livros que a maioria da população pode ler e livros um pouco técnicos também, que eu usei para quando eu fazia análise e quando eu trabalhava como gestor no mercado financeiro, e livros que eu usei na pós-graduação em mercado financeiro também. Então quero compartilhar com você porque sempre me perguntam, ou nos webinários, ou nas palestras presenciais, ou nos treinamentos, sempre me perguntam sobre literatura sobre investimentos. Então eu vou variar um pouco aqui de livros técnicos e livros de leitura fácil e agradável, mas tem muito a ver com investimentos. Às vezes é mais importante você desenvolver a sua mentalidade como investidor do que procurar alguma coisa técnica no começo. E depois a técnica você vai aprendendo, vai lendo e vai aplicando na medida em que você já está com a mentalidade de investidor. Que isso, na minha opinião, demorei para entender dessa forma, mas na minha opinião é a forma mais importante, é a forma mais relevante e que vai te conduzir no caminho dos investimentos. Então vou começar aqui com um livro que foi usado na minha pós-graduação em mercado financeiro, na Fundação Getúlio Vargas, que é Administração Financeira, do Ross. É um livro que foi muito famoso, muito utilizado nas pós-graduações de mercado financeiro e, assim, se você quiser minha opinião, é um livro muito técnico. Talvez não seja o ideal para você começar a ler esse livro aqui, né? É um livro grande e tal, tem muita matemática, muita coisa teórica mesmo, estatística pesada, assim, um pouco pesada na verdade. É um livro que, se a pessoa quiser entender um pouco de mercado financeiro, da teoria, de estatística, talvez aqui seja um livro, talvez não esse daqui, mas algum com esse título, porque já tem atualizações, é um livro um pouco antigo, mas que ele tem uma base fundamental. E deixa eu falar também aqui, vou falar sobre autores também, porque tem alguns livros que eu percebi que eu emprestei, que não estão aqui, mas eu vou falar para você que eu acho importantíssimo para quem está querendo aí fazer uma biblioteca sobre investimentos, tá? Falando em autores, um autor brasileiro que eu recomendo muito é o Alexandre Assaf Neto. Ele tem esse livro aqui também que é um pouco antigo, né? Mercado Financeiro. Então o Alexandre Assaf Neto ele é ainda professor, ele dá aula na PUC, ele tem alguma pós-graduação em mercado financeiro que ele dá atualmente aula. Eu já fui aluno dele, trabalhava numa empresa que quando eu fazia análise de investimentos, a empresa contratou ele para dar aula para os analistas. É um cara fantástico, um cara que para mim você tem que ter algum livro dele, sabe? Não necessariamente esse daqui, mas procura sobre Alexandre Assaf Neto, que você vai achar bons livros com a linguagem boa, a linguagem fácil de entender e pra gente brasileiro, né? Às vezes nos livros que são importados tem muita literatura de coisas que não se aplicam tão aqui no Brasil. Então aqui você fica com um direcionamento melhor para o mercado brasileiro. Então, Alexandre Assaf Neto, Mercado Financeiro, é um livro que eu recomendo que você tenha na sua biblioteca sobre investimentos. Um cara que talvez você vai estranhar, ele não é usado em nenhuma pós-graduação, nenhum curso de investimentos, que é o Tony Robbins, né? O Tony Robbins, para quem não conhece, ele é coach, né? Faz programação neurolinguística e tem uns treinamentos. Eu fui no treinamento dele em Londres há 1 ano e meio atrás e é um treinamento fantástico. Treinamento motivacional, mas ele escreveu 2 livros sobre investimentos, que é esse aqui, o Money Master the Game, né, que domina o dinheiro, o jogo do dinheiro, que é um livro muito grande, deve ter aí quase 800 páginas, mas depois ele resumiu nesse livro aqui que chama Inabalável. Tá? E ele não escreveu por ele mesmo, ele entrevistou os melhores caras de gestão financeira da atualidade. Ele fez um trabalho parecido com o Napoleão Hill, né, que escreveu Quem Pensa Enriquece, que ele entrevistou milhares de pessoas que enriqueceram. Então, quando eu li esse livro aqui, eu te confesso que eu não acreditava tanto, né, porque eu trabalho com mercado financeiro, tenho livros muito técnicos e tem autores que escrevem tecnicamente muito bem para o mercado financeiro. E o Tony Robbins, ele entrevistou exatamente as melhores pessoas do mercado financeiro. Então, você vai ter aqui a essência, né, do que pensam muitos gestores internacionais. Inclusive, tem um livro aqui que eu adoro mesmo, um livro que é um pouco mais técnico, que é
Desbravando a Gestão de Portfólios, né, do David Swensen, que ele é um gestor de fundos da Universidade de Yale, né, dos endowments, que são fundos que as universidades carregam para financiar pesquisa. Inclusive, no livro do Tony Robbins, um dos entrevistados é o David Swensen, que escreveu esse livro aqui tecnicamente perfeito. É um livro, eu não sei se você vai achar ele, né, porque é um livro bem específico de finanças, mas se você achar esse livro aqui, eu recomendo, tá? Desbravando a Gestão de Portfólios, que ele faz uma análise global de todas as classes de ativos que você pode ter na sua carteira, que ele utiliza lá, sabe? São conceitos e um livro fácil de ler, tá? Não tem conta, não tem nada. E isso para te dizer que o Tony Robbins, ele fez esse trabalho, né? Ele fala aqui de Warren Buffett, do David Swensen e muitos outros, né? Do Ray Dalio, ele entrevistou o Ray Dalio, que é outro autor que eu recomendo para você, né? Eu não estou com nenhum livro dele aqui, mas tem um livro dele que chama Princípios, que é extremamente recomendável para quem quer fazer uma biblioteca sobre investimentos. Então, você pode pegar o resumo disso tudo nesse livro aqui, Inabalável, do Tony Robbins, ou se você quiser ler um pouquinho mais, né? Aqui um pouquinho mais esticada a leitura, tá aqui, ó, Dinheiro Domina Esse Jogo, que é o Money Master the Game, do Tony Robbins. Um autor que eu acho também imprescindível para quem quer entender um pouco de finanças, né, filosofia do mercado, é um cara que ficou muito famoso depois de alguns livros, mas eu conheço ele há muito tempo, que é o Nassim Nicholas Taleb. Ele escreveu livros famosos, A Lógica do Cisne Negro, né, que é esse daqui. Deixa eu botar aqui mais perto para você. A Lógica do Cisne Negro e Antifrágil, que é esse livro aqui, um livro bem grande mesmo, e um dos primeiros dele, né, Iludido pelo Acaso. Muita gente não sabe, mas o Taleb, ele já foi gestor e ele é matemático, então ele tem livros técnicos sobre opções muito profundos mesmo, tecnicamente perfeitos, mas muito difíceis de serem interpretados. E ele escreveu também alguns livros, né, esses livros são muito bons de ler, e inclusive são dois livros que abrem muito a cabeça das pessoas sobre a realidade dos investimentos. Muita gente se acha bom nos investimentos, mas na verdade está só seguindo um fluxo natural do mercado. Então aqui você vai ter uma ideia muito legal, e se você for começar a ler um livro do Taleb, eu recomendo esse daqui, ó, A Lógica do Cisne Negro. Tá? Talvez você precise de ler com cuidado, assim, relendo, voltando um pouco, mas para você entender alguns conceitos. Mas ele tem algumas explicações aqui, tem uns capítulos aqui que é específico para quem entende um pouco mais de matemática, mas eu acredito que você entender a filosofia desse livro vai ser essencial. Isso aqui replica um pouco desse primeiro livro dele, que é o Iludido pelo Acaso, né, que fala realmente dos gestores e investidores que se acham bons demais, mas na verdade eles estão só sendo enganados pelo acaso, e aí acontece algum fato inesperado que prejudica todos os investimentos dele. Então é muito legal. Esse livro aqui, o Antifrágil, né, esse nome inclusive ficou muito popular depois que o Taleb escreveu esse livro, né, que é antifragilidade. A gente está todo mundo procurando investimentos antifrágeis, né, que eles conseguem sobreviver ao tempo. E agora, honestamente, sobre esse livro aqui, eu acho que o Taleb ele poderia escrever todo o conteúdo com um terço do tamanho do livro, sabe? Ele fala aqui muito de filosofia grega, eu acho que foi desnecessário. Então é um livro muito grande, se você quiser depois se empolgar, mas não comece por esse daqui, né? Do Taleb eu recomendo mesmo você começar pela Lógica do Cisne Negro, e tem outro livro dele também que eu não estou com ele aqui, que é o Skin the Game, né? Que é colocando a própria pele no jogo, que o próprio título já fala um pouco sobre isso. Seguindo aqui agora, voltando aqui para um livro um pouco mais técnico também, tem esse livro de finanças que eu usei também na pós-graduação, né, do Bode e do Merton, um livro bem tradicional para quem fazia pós-graduação um tempo aí, hoje talvez, não sei se é muito utilizado ainda, mas fala do mercado de ações, de títulos, né, tecnicamente é um livro um pouco mais técnico, vamos dizer assim, que eu usei inclusive na pós-graduação. Tá? Agora aqui, um autor que você também precisa conhecer bem é o maior investidor, né, que a gente tem na atualidade, que é o Warren Buffett.
Então eu não estou também que tem um livro dele que fala sobre, livro dele menor, né, que fala sobre ensaios do Warren Buffett. Eu acho que é um livro legal de você ler, porque esse daqui que eu estou com ele aqui na mão é A Bola de Neve, que é a biografia dele, né? Então conta muito da história dele, mas não foca muito diretamente nos investimentos, mas conta um pouco da vida dele, né? Que é a biografia dele. Mas esse autor, Warren Buffett, é um cara que você tem que ter na tua prateleira se você quer ter uma biblioteca sobre investimentos. Eu vou deixar todos os nomes aqui relacionados aqui na descrição, tá? Para ficar mais fácil depois você achar esses livros por aí. Esse livro aqui, O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, o Warren Buffett fala que realmente que o Graham foi o mestre dele. Então, você vê que um cara que acumulou mais de 80 bilhões de dólares teve como mestre o Benjamin Graham, que ele escreveu esse livro, O Investidor Inteligente, que também fala sobre várias classes de ativos, várias filosofias e modelos de investimentos. Só que ele é um livro antigo e ele fala muito do mercado americano, lógico, né? Porque foi escrito para lá. Só que nessa versão aqui, acho que até versões anteriores, tem no final de cada capítulo tem um comentário mais recente sobre aquele capítulo. Então se você quiser, você pode, tiver com esse livro aqui na mão, você pode ir direto no final de cada capítulo, ler o resumo e ler os comentários sobre aquele capítulo, que é o comentário, ele é mais atual, tá? Porque o livro mesmo, ele é bem antigo, acho que da década de 50 ou 60, eu nem lembro aqui, mas não vou perder tempo aqui para olhar aqui qual que é a data dele. Mas para quem não é de mercado financeiro, ele fica um livro um pouquinho chatinho de ler, tá? Mas é muito bom se você quiser se aprofundar um pouco na linguagem. Além dos resumos no final de cada capítulo, você pode ler o capítulo inteiro e começar a aprender um pouco mais sobre essa filosofia, sobre os investimentos. Para quem quer uma coisa mais técnica, assim, depois de você investir em fundos imobiliários, títulos públicos, ações, tem gente que quer se aprofundar um pouco mais e ir para o mercado de opções, né, que é uma coisa que eu não recomendo você, iniciante, começar a fazer opções. É uma coisa que precisa realmente de um treinamento especializado, porque a volatilidade é gigante, você pode ganhar, mas você pode perder muito também e não tem volta, né? Não é igual uma ação que não tem vencimento, pode se recuperar, as opções elas têm vencimento, então se você não fizer uma estratégia correta, você pode perder o seu dinheiro no curto prazo e a gente não quer isso, né? Então tá esse livro aqui, que é da BMF, do Hu, né? Do John Hu. Esse cara escreve muito sobre opções, que está aqui, ó, Fundamentos de Mercado Futuro e de Opções. Mas lembrando, é um livro que eu tenho inclusive outro livro sobre opções aqui, que eu acho que é mais fácil de ler, Investindo em Opções, do Baster. É um livro mais fininho, mais fácil de entender, tá? Mas esse aqui realmente para quem já quer fazer uma carteira com mais técnica, né? Não entra no mercado de opções para fazer especulação. Entenda sabendo o que você vai fazer, proteger sua carteira, para ter ganho de longo prazo, eu acho que é uma boa ideia. Tem um livro que não é dado em nenhum curso, né? Mas inclusive ele dá meio que uma bicuda, assim, um pontapé em toda essa literatura sobre investimentos, que é um livro do Max Gunter, que chama Os Axiomas de Zurique. O subtítulo é Os Conselhos dos Banqueiros Suíços para Orientar Seus Investimentos. Então é um livro fininho, né? Ele tem aqui 13 axiomas, né? Axiomas são verdades absolutas sobre o dinheiro. Então ele é até meio que contrário à teoria geral de finanças, né? Que a gente fala de diversificação, né, da teoria de portfólio. Aqui ele fala que você tem que concentrar, você entender de 4, 5 tipos de ativos e concentrar no que você conhece bem, mas é bem arriscado fazer essa estratégia, tá? Mas é um livro que eu recomendo muito, eu gosto muito de ter esse livro, releio ele de vez em quando, Os Axiomas de Zurique. Seguindo aqui, agora falando um pouco mais de mentalidade. Como eu falei no começo, você criar uma mentalidade sobre investimento, sobre para quem investir, como investir, a tese disso tudo, criar renda passiva, múltiplas fontes de renda. Tem livros aqui que eu recomendo muito, de literatura muito fácil, né, para quem está começando, que é o Pai Rico, Pai Pobre. É um livro que eu acho que todo mundo tem que ler esse livro, é excelente, né, você entender. E inclusive ele fala a diferença do pai rico para o pai pobre, que um era professor e o outro era investidor. Então aqui você vai pegar muito sobre a filosofia dos investimentos, de ter renda passiva, múltiplas fontes de renda. É um livro que eu recomendo, do Robert Kiyosaki, já falei dele em vários vídeos. Ele tem também aqui esse livro aqui, Inteligência Financeira, que é muito legal também. E falando mais sobre
sobre mentalidade, que aqui é um pouco mais sobre empreendedorismo, mas que desperta também a sua mentalidade como investidor, que é Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. É um livro também que eu recomendo que você leia ele, né? É um livro fininho, fácil de ler, que você pode desmistificar alguns bloqueios que você tem sobre prosperidade, sobre enriquecimento, sobre geração de renda. É um livro muito bacana. Bom, por enquanto eu vou parar por aqui, o vídeo já passou um pouco do tempo que eu imaginava. Então, se inscreva no canal. Toda essa filosofia, os vídeos que eu faço, eles estão meio que ligados com tudo isso que eu aprendi, né? Esse ano fizeram 30 anos que eu fiz meu primeiro investimento, né? Pós-graduação no mercado financeiro, trabalhei como gestor de fundos, então trabalhei muita parte técnica de análise e investimento na prática mesmo, e também cuidando de investimentos para outras pessoas. Então, tudo que eu passo nos meus vídeos, nos meus comentários, tem muito a ver com toda essa literatura e todos os cursos que eu fiz, sabe? Então, até é bom você saber que tudo que eu falo aqui tem fundamento em grandes autores, em grandes livros e na teoria clássica de investimentos, né, na pós-graduação que eu fiz na FGV e no conhecimento que eu tive fazendo isso na prática no mercado financeiro, trabalhando em fundos que faziam gestão de bilhões de reais. Bom, se inscreva no canal, compartilhe essas informações, ative as notificações para você ficar sabendo de novos vídeos. Tem vídeo toda semana aqui sobre investimentos. Inclusive, se você quiser destravar esse bloqueio que você tem sobre investimentos, sobre finanças pessoais, como economizar, a semana retrasada eu fiz 5 aulas, 5 dias seguidos sobre investimentos, finanças pessoais. Vou deixar o link aqui na descrição para você quiser fazer uma maratona aí, aproveitar o confinamento e fazer 5 aulas seguidas. Vou deixar o link aqui para você entender um pouco mais, sabendo agora que tudo que eu passo sobre finanças e investimentos tem a ver com essa literatura que eu venho carregando ela aí há décadas, né? Tem muitos mais livros que eu já doei, que eu já emprestei, que não estão aqui. Inclusive, um livro que eu não falei que é importante é do Damodaran, que é o Valuation, né? Que é um livro que eu queria falar, mas eu emprestei ele, não está aqui agora, lembrei agora, mas é um autor que você deve procurar para entender um pouco chama Valuation, para você aprender a avaliar empresas, né? Então é isso. Não se esqueça de dar o like e de se inscrever no canal, e até o próximo vídeo.